MXRF11 versus VGIR11. Hoje estamos aqui para fazer um duelo de fundos imobiliários. Eu estou muito animado para começar essa série, começar essa parte de duelos, que eu acho que vai agregar muito conhecimento, vai ser muito importante para quem já investe ou para quem está pensando em investir. Muitas vezes que investidores iniciantes ali não conseguem ler os relatórios do fundo. Qual é a minha intenção aqui com esse duelo de fundos imobiliários? Eu faço a leitura, como eu já tenho o hábito, dos relatórios dos fundos imobiliários e eu trago os pontos mais importantes. Muitas informações que vocês vão ver aqui vão estar listados já nos sites como Status Invest, Investidor 10, que trazem as informações básicas do fundo, porém alguns detalhes que eu vou trazer aqui nesse duelo vai ser bem interessante, principalmente a gente falando de setores de investimento dos fundos imobiliários e diversificação, certo? Então são pontos que a gente até pode ver alguns comentários por aí, mas é interessante que a gente pegue na fonte mais confiável, que inegavelmente é o relatório dos fundos imobiliários. Então, sem muita enrolação, se tu gostar desse duelo e desse modelo, já deixa o like no início que a gente vai fazer uma comparação bem bacana desses fundos muito comentados hoje na Bolsa de Valores no segmento de fundos imobiliários. Seja muito bem-vindo ao vídeo. Começando o nosso duelo de fundos imobiliários, MXRF11 versus VGIR11. Começando aqui pelo nosso MXRF11, quais são os pontos que nós vamos trazer para falar especificamente dos fundos imobiliários. Vamos falar dos tipos, do tipo aqui do fundo imobiliário, em que ele investe principalmente. Vamos falar principalmente de liquidez, dividendos, setores de diversificação, que é a parte que eu falei, que eu retirei dos relatórios dos fundos imobiliários. E vamos falar também uma informação que muitas vezes não é muito comentada, mas eu acho interessante até para dar um objetivo, para dar um goal, um caminho para o investidor ali, que é o Magic Number, né? O Magic Number nada mais é do que o número mágico o número de cotas necessárias para que o investidor consiga receber já em rendimentos o valor necessário para comprar uma cota ali do fundo imobiliário em questão que está pagando ele. Pois bem, começando no MXRF11, o que nós precisamos entender primeiramente? Qual é o tipo de fundo aqui que nós estamos falando, tá? Esse fundo, nós consideramos ele é chamado de fundo híbrido, tá? Quando nós falamos de um fundo híbrido, significa que é um fundo que investe tanto em papel quanto em tijolo. Então, papel e tijolo. Toda vez que um fundo for denominado como híbrido, já tenha em mente que ele investe tanto em papel quanto em tijolo, o que pode ser uma estratégia bem interessante para o fundo. No momento atual que eu estou gravando esse vídeo, a cota do fundo MXRF11 está custando aproximadamente R$ 9,20, ou seja, nós estamos falando de um fundo de base 10. O que significa isso? Tá? Esse fundo jamais, uma cota dele, né, pelo menos nesse momento que ele é um base 10, vai custar 90, 95, 100 reais, tá? Ele é um fundo que é feito já para atingir, né, para conseguir uma captação maior de pessoas, de investidores e ter uma maior penetração de mercado, ou seja, qualquer pessoa ali com seus 10 reais, 15 reais que tenha para investir já consegue comprar uma cota e se tornar um investidor do MXRF11, que é muito interessante por ser muito acessível. Então, para acessibilidade, é um ótimo fundo, com certeza. Por ser um dos fundos imobiliários com maior número de cotistas, milhões de cotistas já, né? O último relatório do fundo divulgou que tem alguns milhões de investidores, o que é um número bem expressivo. Como resultado disso, nós temos uma liquidez aproximada ali de 18 milhões, tá? De negociações por dia. Para ter uma noção desse número aqui, eu acho interessante a gente perceber o seguinte: cada cota do fundo custa R$ 9,20, certo? Então imagina 18 milhões de negociações por dia em cotas de 9,20. É muita negociação. Então por que é importante a gente pensar em liquidez, tá? Toda vez que a gente vai falar de um investimento, seja ele qual for, a gente vai pensar nesse triângulo aqui. Pode dar o nome que vocês quiserem, mas a gente tem que pensar em 3 pontos. A gente vai pensar em rentabilidade, liquidez, que está sendo mencionado aqui, e segurança. Tá? Então a liquidez é um dos pilares fundamentais para a gente conseguir um investimento. Geralmente, quando a gente vai para a renda variável e tenta sair um pouco da renda fixa, a gente está buscando rentabilidade e liquidez. E para isso, a gente aqui, conforme a nossa teoria do triângulo, a gente perde um pouco aqui, deixa de lado um pouco a segurança.
Sempre que tu tiver dois elementos do triângulo de investimentos, tu vai deixar um terceiro de lado. Então, para exemplificar rapidamente, se a gente quer rentabilidade e liquidez, geralmente a gente vai buscar o quê? A gente vai em fundos imobiliários, a gente vai na renda variável como um todo, na verdade, a gente vai buscar crédito privado, também coisas que a gente perde um pouco de segurança, então são mais arriscadas, mas o prêmio por isso é ter mais rentabilidade e também liquidez. Então, aqui no caso do MXRF11, a gente está buscando, na verdade, rentabilidade e liquidez, investindo no fundo imobiliário dessa forma. O que é muito interessante para quando também acontecer e tu não ficar, der algum problema com o fundo imobiliário que tu estiver investindo, a liquidez é importante para te conseguir te desfazer dessa cota aí desse fundo imobiliário e também fazer uma estratégia de realocação de ativos, quem sabe, que pode ser necessário mais para frente, a gente nunca sabe o futuro. Falando de dividendos, o segundo ponto, o último dividendo pago do fundo foi de aproximadamente 9 centavos por cota. Então, tu vai lá na bolsa de valores, no teu home broker, onde tu costuma investir, paga 9,20 nesse momento da gravação do vídeo, para comprar uma cota do MXRF11 e no outro mês tu vai passar a receber 9 centavos por cota a vida inteira, por toda a vida. O que é muito interessante. Então pensa que a cada R$ 9,20 nesse momento, tu está recebendo 9 centavos por cota. E isso só aumenta. Quando eu falar do Magic Number, tu vai ver que isso vai se tornar muito mais expressivo, muito mais interessante. E aí começa a acelerar, que é o que a gente chama de efeito bola de neve. Em relação ao dividend yield, comparando o preço da cota ali com o que a gente está recebendo de dividendos, o dividend yield aproximado do fundo imobiliário nos últimos 12 meses está em 12,85% ao ano, o que é excelente. Se a gente comparar aqui com renda fixa, que está nas alturas também nesse momento, e a gente consegue, claro, nesse momento a renda fixa, até por isso que a gente está tendo uma desvalorização nas cotas dos fundos imobiliários, mas a gente percebe que mesmo nesse momento é um dividend yield muito atrativo, muito atraente aqui no MXRF11. Agora falando uma parte mais que eu tirei dos relatórios mesmo dos fundos imobiliários, a gente vai falar aqui de setores e diversificação, como é que está composta a carteira do MXRF11. Falando em patrimônio líquido, se a gente for fazer uma primeira divisão aqui que a gente precisa fazer, é que 80% do patrimônio líquido do fundo está alocado em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Esses CRIs, a divisão dele por indexadores são as seguintes. Dentro dos CRIs, nós temos ali 70% desses CRIs indexados ali ao IPCA, ou seja, nosso índice de inflação, e também ao INCC, que é bem interessante, pois acompanha o Índice Nacional de Construção Civil, principalmente se a gente for falar aqui do ramo residencial. Uma outra porcentagem do fundo, aqui de 17%, está alocado também, está indexado aqui com o CDI, o que nesse momento, principalmente onde nós temos uma taxa de juros mais alta, está acompanhando esse rendimento, então nós temos uma vantagem aqui para quem tem, né, o MXRF11 na composição da carteira do fundo em relação a essa indexação CDI. Então o fundo ganha quando tem essa indexação à inflação e também ganha no CDI. E uma parte aqui um pouco menor também do fundo, do patrimônio líquido do fundo, em relação aos CRIs, aqui está com fundos imobiliários, né? Então 13% do patrimônio do fundo está com fundos imobiliários. E segundo o relatório do próprio fundo, né, nós temos 13% aqui em cotas de fundos imobiliários atrelados, né, a esses rendimentos. Nós temos 17% com CDI e 70% com IPCA e INCC, o que são ótimas indexações. Um outro ponto para a gente falar aqui dos CRIs do fundo, que é interessante comentar, é que a concentração máxima que a gente possui do fundo em cada CRI é de apenas 5%. Então, caso dê algum problema com um CRI, com algum CRI dentro do fundo imobiliário, o máximo de comprometimento ali que pode prejudicar a carteira é 5%. Então, mostrando mais uma vez que o fundo realmente tem uma diversificação grande e uma distribuição muito consciente, que traz uma segurança relativamente maior para o investidor. Então, o que é excelente para quem busca aí uma rentabilidade maior dentro da renda variável. Os outros 20% do patrimônio líquido, segundo o relatório, estão em permutas financeiras.
As permutas financeiras que eu analisei lá, que eu andei olhando, estão relacionadas aos próprios fundos imobiliários, né? Fundos de fundos, ao tijolo aqui, que nós estamos falando de imóveis residenciais, shoppings, hospitais, enfim, tudo que tu pensar de, de imóveis físicos, tá? E também aqui de letras financeiras. Então, basicamente, essa parte de setores de diversificação, a gente percebe que é bem pulverizado, que é excelente para qualquer investimento que a gente vai falar de diversificação, que eu sempre vou trazer aqui nos vídeos. Pois bem, falando do Magic Number, uma das partes mais legais aqui que eu considero do vídeo é a gente entender quanto a gente precisa ter de cotas para receber o rendimento equivalente para conseguir comprar mais uma cota do MXRF11. Então, esse cálculo é muito simples, a gente vai pegar quanto a gente recebeu, na verdade a gente vai pegar o preço do fundo, né, a cota que ele está agora, que é 9,20, e a gente vai dividir pelo quanto ele está pagando aqui de cotas. Então, ele está pagando aproximadamente agora 9 centavos, e para agilizar esse cálculo aqui que eu fiz, a gente precisaria nesse momento de 103 cotas. 103 cotas. O que acontece quando eu chegar nesse número? Eu vou estar recebendo o equivalente pouco mais de 9,20 dessas 103 cotas. Então, com esse valor, eu já consigo comprar uma nova cota sem precisar tirar nenhum recurso do meu salário. Simplesmente eu retroalimento essa máquina com ela mesma, que é super interessante. Isso nós estamos falando numa escala de R$ 9. Agora imagina numa escala de R$ 1.000, R$ 2.000, essa máquina girando para ti, fazendo renda automaticamente, apenas tu fazendo lá a alocação novamente dos ativos. É uma coisa incrível, é fantástico dentro da renda variável, dentro dos fundos imobiliários. E quanto a gente precisaria ter investido aqui? Aproximadamente R$ 950. Todos esses valores, claro, a gente precisa considerar que é esse momento do vídeo. Pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas percebe que com menos de R$ 1.000 tu já consegue criar uma máquina aí com o MXRF11 que vai te trazer renda por toda a vida, mantendo essa qualidade que o fundo possui atualmente. Certo? Então, sobre o MXRF11, basicamente é isso, para não deixar o vídeo muito longo e fazer uma avaliação aqui bem objetiva. Passando para o VGIR11, né, um outro fundo também bem comentado, está sendo um destaque aí, não tão famoso quanto o MXRF11, mas também é um fundo bem interessante da gente fazer essa comparação e trazer aqui para esse duelo de fundos imobiliários. Então, falando do VGIR11, diferente do MXRF11, aqui no VGIR11 nós temos um fundo majoritariamente de papel. Então, a primeira diferença que a gente encontra aqui é que o VGIR foca exclusivamente em papel. Então, tanto em títulos de renda fixa quanto em CRIs, é o foco ali do VGIR11. Então, nós não vamos encontrar aqui imóveis físicos nem cotas de outros fundos imobiliários. Primeira diferença em relação ao VGIR11, certo? Cotação. Hoje, o VGIR aqui, conforme este momento que eu estou gravando o vídeo, está em 9,38. Então, mais um fundo também de base 10, até por isso que a gente faz essa comparação. Fundos de base 10, muito acessíveis, o que é excelente para quem está começando no mundo da renda variável, no mundo dos fundos imobiliários. E tem pouco recurso realmente para investir. Considerando que ele é um fundo menos famoso, digamos assim, que o MXRF11, porém, ele tem uma liquidez também que é considerada excelente aqui. Dentro do VGIR11, nós estamos atualmente com aproximadamente uma liquidez de 5 milhões de negociações por dia. Por que é tão expressiva também? Porque a gente precisa considerar aquela mesma lógica do MXRF11, né, onde eu falo que são 5 milhões de reais negociados por dia por cotas de 9,38. Então, imagina o volume disso, é muito grande. Mais uma vez, mostrando que a liquidez dos dois fundos, apesar do MXRF11 ter uma liquidez maior, a liquidez do VGIR11 não fica para trás. Uma ótima liquidez, uma excelente liquidez, com 5 milhões aí de negociações por dia. Na parte de dividendos, aqui a gente já está falando, né, que o último rendimento do VGIR11 foi de 11 centavos por cota, o que nos dá 2 centavos a mais de diferença ali, mas a gente já percebe que o dividend yield dá uma diferença maior também, né? Se a gente for comparar com a do MXRF11, aqui nós já estamos falando de 13,5% ao ano de dividend yield, que é bem interessante, né? Inclusive maior que o do MXRF11.
Muito disso se deve porque o fundo aqui ele não tem também, ele investe majoritariamente em papel, né? Então, naturalmente, os fundos de papel eles têm um pouco menos de segurança, certo? Considerando o triângulo aquele que a gente falou, é um fundo que busca rentabilidade e liquidez. Então, ele abre mão um pouco, a gente tem que abrir mão um pouco da segurança e o fundo vai se arriscar um pouco mais para conseguir trazer essa rentabilidade maior para os investidores. Então, por isso que a diversificação de fundos imobiliários é muito importante, mas a gente não pode deixar de desconsiderar um fundo imobiliário que está pagando um yield aí de 12, 13, 14% ao ano, porque ele pode aumentar o nosso yield médio da carteira ali consideravelmente, certo? Então é uma questão de avaliação. Se tu já tem muito fundo de papel, considera dar uma filtrada nos melhores ali e procurar diversificar com outros setores, principalmente, que isso vai trazer solidez e ao mesmo tempo rentabilidade. Falando da parte de setores de diversificação, aqui a gente tem um cenário, como eu falei, diferente, já que ele não é um fundo híbrido. Então, no VGI R11, ele é bem simples aqui, já não é uma diversificação tão grande quanto o MXRF11, o que não é ruim, sendo que desde que o fundo faça ali uma gestão adequada dos seus CRIs, tá? Então, 84% do patrimônio do VGI R11, 84% do seu PL, está alocado aqui em CRIs semelhante ao MXRF11. Porém, aqui a concentração máxima também é de 5%, então o que é excelente, o máximo da concentração. Então isso mostra que o fundo pulveriza bem os seus CRIs, tirando aquele risco ali de inadimplência, deixar o fundo, quebrar as pernas do fundo e não conseguir trazer um rendimento interessante para os investidores. E dentro desse CRI tem uma particularidade do VGR11 que 100% dos seus do seu indexador, 100% dos seus CRIs estão indexados ao CDI, certo? Então aqui a gente percebe que a gente já não tem aquela parte de proteção contra a inflação. Nesse momento, os CRIs que o fundo está com alvo ali são os CRIs que estão pagando CDI mais um prêmio ali para o investidor. Então perceba que nós vamos ter um ganho com o VGR11 toda vez que a taxa de juros subir, né? O que é bem interessante para a gente aproveitar. E já que vai ter essa desvalorização nos demais fundos imobiliários, é interessante nós termos fundos que acompanhem o CDI para não perder esse embalo da renda fixa também, né? Os outros 16% do fundo é bem simples. Aqui nós temos caixa, tá? É um fundo que guarda uma boa parte do seu recurso em caixa, obviamente para oportunidades de adquirir novos CRIs, né, por um custo de aquisição mais baixo. Então, é um fundo simples, se a gente for falar aqui de concentração, né, de setores de diversificação. É um fundo que só tem seu patrimônio em CRIs, 100% do CDI, e é isso. E 16% em caixa para oportunidades. Ponto forte aqui que eu acho do fundo, né, que a gente pode ver pela análise, é que ele tem esses 16% em caixa, que é excelente para cobrir eventuais inadimplências, e essa pulverização aqui, mantendo somente 5% do PL ali, do seu patrimônio, no maior CRI, a maior exposição que ele tem em CRIs ali é de 5%, conforme verificado em relatório. Beleza? E o Magic Number aqui, para a gente falar do VGR11, a gente vai fazer o mesmo cálculo aquele, tá? Nós vamos pegar os 9,38, nós vamos dividir aqui por quanto ele está pagando, que é os 11 centavos, e nós vamos obter aqui um número de cotas menor que o MXRF11, considerando também, se a gente fazer essa relação, que aqui nós temos um dividend yield maior, né? Aqui nós vamos precisar de aproximadamente 85 cotas. Então, com 85 cotas, já seria o suficiente para te comprar uma nova cota do VGR11, sem precisar botar a mão no teu bolso e tirar do teu salário, beleza? Isso aqui em reais dá aproximadamente R$ 800. Não deu um valor quebrado, mas eu arredondei aqui para ficar para ficar fácil de entender o valor investido. Então, perceba que nos dois fundos imobiliários nós temos a questão da liquidez, nós temos um dividend yield interessante. Na questão de diversificação, talvez, uma análise minha, o MXRF11 seja um mais favorito e por ter essa diversificação maior, por ser um fundo híbrido. Porém, a gente percebe que o VGR11 também não fica para trás se a gente levar em consideração a questão da porcentagem ali, né, do patrimônio em CRIs, mas principalmente por estar somente indexado ao CDI. Mas é a estratégia do fundo e nesse momento com certeza deve estar dando certo, porque nós temos uma taxa aí que está com previsões de alta, uma taxa de juros da economia. Tem um dividend yield maior,
Então, na minha concepção, seria uma estratégia interessante manter os dois fundos em carteira para ter, caso fosse uma escolha tua, depois dos estudos ali da tua análise, manter esses dois fundos em carteira, porque eles vão se complementar. Tanto tu tem um fundo que acompanha o CDI de uma maneira muito eficiente e outro fundo que também acompanha, de certo modo, em menor parte, o CDI, mas que possui uma proteção contra a inflação, o que tu vai ter o melhor dos dois mundos dentro da renda variável. Se chegou até aqui, deixa um curtir. Chegou até o final do vídeo, vamos deixar o curtir, por favor. Se inscreve no canal para a gente trazer muito mais conteúdo bacana desse sentido. E vamos buscar aqui outros duelos de fundos imobiliários e também de ações, né? Para a gente pesquisar outros pontos aqui, ver o que a gente pode falar de ações, certo? Deixa nos comentários um próximo duelo que tu gostaria de ver, que seria interessante aí, de fundos imobiliários que estão sendo comentados. Podemos falar das próximas vezes também de tijolo, fundos que são bem conhecidos, fundos do agro. Vamos fazer essa comparação aí, estudar e bora investir, né? Que o INSS, como a gente já costuma dizer, né? Isso não será suficiente, então não dá para a gente depender do INSS, certo? Muito obrigado por ter chegado até aqui e até um próximo vídeo.